havia ou haviam. O verbo haver faz plural? Quando? O verbo haver não faz plural? Nunca. Se você tem essa dúvida ou se você não sabia que existe momentos sem plural e momentos de plural, vem comigo que a aula agora é sobre havia ou haviam. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay aqui do Português e Redação Aula da Chay. Sou professora de português, especialista em redação, oratória, gramática. E tô aqui para te ajudar com relação à regência e as concordâncias do verbo haver. O verbo haver desdobra aí em muita coisa, né? Desdobra naquele nosso A do passado, haviam, havia. Tem momentos que não pode fazer plural, outros momentos que precisa do plural. Cai muito em concurso, cai no Enem. Você perde ponto quando erra isso na redação. Então, por isso que a gente vai estudar juntinho agora o havia ou o haviam. Já aproveita que você está aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se nesse canal e ative as notificações, porque todos os dias às 3 da tarde tem vídeo novo no canal. Eu vou ficar aqui no cantinho e vou deixar um desafio para vocês aqui embaixo em relação ao havia ou haviam, já para a gente esquentar a turbina aí e começar a nossa aula. Olha o que eu coloquei ali para vocês. Onde está o erro? Há dias estamos esperando por vocês. Houve momentos que pensei em desistir, mas não desisti. Será que havia momentos? O momento está no plural. O havia fica no plural ou não? Depois, houveram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica preta. Houve ou houveram candidatos? E aí? D. Há 2 semanas consegui marcar minha consulta. Será que falta alguma coisa? Há 2 semanas atrás? Ou letra E. O Brasil enfrenta problemas econômicos e sociais. Será que tem alguma coisa errada ali também? Será que é pegadinha? Será que o negócio não tá no havia ou haviam? Tá em outra questão? Será que tudo que tem ali tá certo? E talvez aquela última que não, porque não faz parte do que a gente tá falando? Vamos lá, vou deixar você pensar um pouquinho e aí a gente vai entrar no havia ou no haviam. E no fim do vídeo eu volto nessa questão para a gente resolver ela juntinho e para que você entenda depois de toda a explicação. Para começar, existe uma grande dúvida aí entre havia ou haviam. Eu já posso te dizer que as duas formas existem na língua portuguesa e as duas formas estão corretas. Corretas porque elas existem, elas podem ser utilizadas. O que vai alterar, o que vai mudar é quando você utiliza uma, quando você utiliza a outra, mas as duas formas existem, existe espaço para uma e espaço para outra, existe onde cabe cada uma. Ambas vêm do verbo haver, então as duas vêm aí de uma conjugação do verbo haver. O verbo haver é o infinitivo que vai dar origem havia e também vai dar origem haviam. Dá uma olhadinha no que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei uma tabelinha, tá? Eu vou acompanhando aqui pelo slide enquanto eu vou mudando. Pretérito imperfeito do indicativo tem ali, ó, havia, né? Eu havia, tu havias, ele havia, nós havíamos, vós haveis e eles haviam. Então, eu tenho ali havia no singular e tenho o haviam lá no plural. Então, eu tenho as duas, Chay, eu tenho as duas. Dá uma olhadinha agora, eu botei ali bem especificamente para você, ambas. Olha ali. Havia, que está na terceira pessoa do singular, e haviam, que está na terceira pessoa do plural. Então, até aí, ok. Você já tirou o misto de que os dois existem. Os dois existem. Então, a gente vai ter que olhar agora isoladamente. Vamos olhar para o havia, depois vamos olhar para o haviam. Aí a gente consegue encaixar cada uma dentro do seu uso. Para começar a ideia do havia, você coloca na sua cabeça que o havia não faz plural quando ele é verbo impessoal, quando ele não se refere a sujeito. E aí, ele não se referindo a sujeito, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Olha esses exemplos que eu coloquei aqui para vocês, tá? Olha só. Havia uma criança correndo no parque, o sujeito ali é a criança, tá? Depois, havia várias crianças correndo no parque. Depois, havia um pastel de carne e de queijo. E depois, havia pastéis de carne e queijo.
várias possibilidades ali de plurais, porém o verbo haver com sentido, tá? De existir fica no singular, porque existe uma criança, existe um pastel de carne, existe um pastel de carne e queijo, existe criança no parque, existe criança correndo. Então, ele, tá, não vai fazer plural quando ele tiver sentido impessoal, quando ele for sem sujeito ou quando ele for com a ideia de existência, tá? Porque esse havia não vai fazer marcação de sujeito. Então, tá, eu já sei que ele não vai para o plural. Agora, a minha dúvida é, em que momentos ele pode ir para o plural? Agora, dá uma olhadinha aqui, que a palavra haviam só vai ser utilizada no plural quando tiver o significado de ter. Eu coloquei aqui para vocês no slide que assim, né? Quando o verbo haver se apresenta como verbo auxiliar, então ele não é o verbo principal, com o significado equivalente a ter, poderá ser conjugado em todas as pessoas. Aí ele não vai ser invariável. Agora dá uma olhadinha ali, ó. Mais cedo ou mais tarde, ele havia de parar. Ele tinha de parar. Ele tem que parar. Sentido de ter. Mais cedo ou mais tarde, eles haviam de parar. Mais cedo ou mais tarde, eles teriam de parar. Então, quando ele consegue ser substituído pelo verbo ter, a gente faz o plural. Só nessa fase, só nessa, tá? Pode ficar aí como macete para vocês que só vai para o plural quando vem auxiliando e você consegue substituir por ter. Ficou um pouco mais fácil para vocês? Ficou um pouco melhor? Volta, né? Que a gente tem os impessoais, os sem sujeito, tá? O com sentido de existir, que fica tudo no singular, e você só precisa lembrar do plural quando ele tiver o significado que tá aqui embaixo de ter, ok? Ok. Então, vamos lá, vamos voltar para a nossa atividade, o desafio, e a gente consegue ver junto ali como que ficou aquela ideia. E colocando aqui a resolução para vocês, a letra errada, ó, volta a dar uma olhada, só dá uma olhadinha aqui, revisa, né, toda a questão, ó, né, há dias que estamos, houve momentos, houveram candidatos, há dias da semana, há 2 semanas, perdão, ou o Brasil enfrenta problemas. A alternativa errada ali é a letra C. Houveram candidatos que não trouxeram caneta esferográfica. A letra C, no sentido de existir, existem candidatos. Existem candidatos, tá? Então, no sentido de existir, acontecer, tempo decorrido, o verbo haver é impessoal. Então, aqui não deveria ser houveram, e sim houve. Beleza, meus amores? Essa foi mais uma aulinha para vocês com várias dúvidas do dia a dia, dúvidas que vocês me pedem no Instagram, que vocês também comentam aqui para mim no YouTube. Não esquece que todos os dias às 3 da tarde tem vídeo novo no canal. Acompanha lá o meu Instagram, @professora_Farias. Tem vídeo novo todos os dias também, várias diquinhas do meu dia a dia lá. Ó, um beijo e bons estudos para vocês. Tchau, tchau.